Então, boa noite, Eduardo. Vamos iniciar aí a nossa UC de instalação, operação e manutenção do sistema de refrigeração industrial. Então, como eu falei, a gente só muda o último nome, sai de comercial e entra para industrial. Basicamente é o mesmo, só vai mudar o porte de uma câmara frigorífica comercial, industrial muito maior do que uma comercial, por exemplo, né? Bom, então deixa eu compartilhar a tela aí. Então, essa você iniciou ontem, né, na segunda-feira, até o dia 10 de abril. Então, tá essas atividades abertas, as outras UCs que compõem o módulo também continuam abertas. E essa aqui é a última UC do módulo específico 2. Passando esse UC aqui, né, a gente caminha para a última UC, ou para o último módulo do curso, né? Não, como a gente caminha para a reta final aí, né? Bom, então tá aí os. Ele também tem duas SAPs, mais um exercício de carga térmica, bem parecido aí que a gente viu da aula passada. Tá aqui as aulas, né? Agora a gente teve uma mudança, eu preciso atender uma demanda de turmas de aprendizagem aqui do Senai, né? Senai aqui em Goiás, eu preciso atendê-los pela manhã, eu não consigo mais ministrar as aulas à noite pela quinta, e nem pela sexta-feira, por isso essas aulas que eu tive na quinta-feira, acho que a turma de vocês, acho que mais duas ou três turmas eu redirecionei aí entre a segunda, terça e a quarta-feira. Então as nossas aqui vai continuar sempre às terças-feiras, né, de 21 às 22 horas. Aqui estão as aulas da turma A, né? Então são ter uma do dia 7 de fevereiro, 14 de março, outra 28 de março. Deixa eu só. Tô achando que o pessoal deve estar entrando no link antigo. Deixa eu. Só um minutinho aqui. Certo aqui, mas acho que tá certo. É isso mesmo. Bom, então deixa eu compartilhar de novo. Tá aí, pessoal, a turma B, deixa eu só pegar aqui as datas da turma B da. Eu mandei um alô no grupo aqui para a turma se ligar que a aula já começou. Não, eu mudei, aí tá com a. Então a turma B vai ter as aulas no dias 28 de fevereiro, 21 de março e 11 de abril. Certo? Então vamos lá, deixa eu iniciar falando duas SAPs, depois do exercício de carga térmica. A primeira SAP, ela tem esse nome, vai ser do mesmo jeito, pessoal, elas sempre vão estar vinculadas às aulas presenciais. Então a primeira aí, ela tem esse nome, Inspecionar para não perder. Então vamos entender aí o contexto, né? Uma média indústria de conservas de ovos de codorna fez a instalação de uma câmara fria de pequena capacidade para armazenar seu produto, ovos in natura, até o momento do cozimento e envasamento nos vidros apropriados. Pela demora na certificação sanitária para funcionamento, o proprietário deixou a câmara por mais de 6 meses sem funcionar. Preocupado com a correta operação do sistema de resfriamento, solicitou uma revisão técnica do equipamento pela empresa representante do equipamento, do qual você presta assessoria. Então, o departamento de manutenção da empresa encaminhou uma ordem de serviço com os dados e endereço da indústria, para que você faça a visita técnica e as conferências dos principais componentes da câmara fria. O diretor do departamento solicita que seja realizada a inspeção nas áreas conforme a relação anexa ao S para que o termo de garantia dado pelo fabricante da câmara não seja comprometido. Itens a serem inspecionados, então, tubulação e conexões frigoríficas, componentes das instalações elétricas, componentes eletroeletrônicos, funcionamento de equipamentos e acessórios, comportamento da isolação térmica da câmara e funcionamento dos alarmes, fluido refrigerante e parâmetros de operação e trabalho conforme dados do fabricante. Então, nesse caso aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um esboço, né, da instalação frigorífica. Você pode fazer naquele exemplo, né, vamos dizer, clássico que a gente tem, os 4 componentes, mais os outros aí. Vocês vão ver que vai ter no livro, acho que, deixa eu ver aqui, no livro deve ter.
não tiver no livro aqui, nos slides interativos aqui no conteúdo do curso, tem. Mas é basicamente, pessoal, aqueles 4 itens básicos que a gente tem, né? Que é evaporador, compressor, condensador, dispositivo de expansão, mais os dispositivos de controle, né? Então, pressostato, sensor de pressão, de temperatura, né? Alguns outros componentes. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu acho que o livro vai ter alguma coisa. Deixa, deixa eu dar uma olhada aqui que vai ter, ó. Ó, então a gente tem um ciclo básico aí. Deixa eu ver se eu aparece um outro aqui, ó. Tem um sistema aí de único estágio, ó, operando com amônia, separador de líquido. É, aí, ó, esse aqui é de duplo estágio. Tá vendo? Esse aqui por estágio de expansão única. Então você pode usar, pessoal, vocês podem fazer igual aquele ali, ó, usando uma simbologia, certo? Não precisa fazer o desenho igual de um evaporador no condensador, não, nem precisa disso. Ó, aqui também tem outro, ó, túnel de congelamento, ó. Então tem aí um trocador de calor, evaporador inundado. Então pode utilizar, pessoal, pode fazer o desenho de sisteminha aí, é, um desenho esquemático, não precisa fazer nada complexo não, tá bom? Deixa eu só ver se tem outro aqui, eu não tinha quase certeza que... Ó, aqui a gente tem as válvulas, ó, as diferentes válvulas que a gente utiliza, separador de óleo, recipiente de lixo, tá vendo? Eu acho que... Deixa eu ver aqui, pessoal, acho que vai estar aqui. Ah, pessoal, é, lembrei, nem precisa ser aqui, ó. Sabe, vocês podem ir no próprio comercial, ó. Sistema de instalação e manutenção, operação comercial, eu acho que vai ter aquele, ó. Acho que até mostrei para vocês uma das aulas, deixa eu ver ela aqui. Esse é o só, deixa eu ver se vai estar por aqui, pessoal. Ah, só vou achar ele aqui. Não tá muito difícil não, peraí. Ah, aqui, ó. Pronto, ó. Pode fazer um. É basicamente esse aqui, pessoal. Então é só
Vendo? Esse mesmo esquema aqui, ó, não precisa fazer a válvula bonitinha, não, basta fazer o símbolo, a simbologia normatizada, ó, principalmente dos equipamentos principais, né, que é o evaporador, o condensador, o compressor e as válvulas aqui, né, e com os outros componentes, vendo? Pressostato, visor de líquido, as válvulas, um fio de secador, controlador de temperatura, aqui um transmissor de pressão também. Então aqui vocês podem fazer um esqueminha parecido com esse daqui. Certo, pessoal? Bom, vamos falar também, deixa eu falar da outra, deixa eu falar da outra SAP 2. Ela tem esse nome aí, né? Ordem correta, funcionamento perfeito. Então vamos lá, empresa de fabricação e montagem de câmaras frias para indústrias do segmento de alimentos congelados e embalados, no qual você trabalha como técnico auxiliar do engenheiro mecânico de projetos de sistemas frigoríficos, necessita que seja elaborado um projeto inicial do circuito frigorífico de uma câmara de congelamento com temperatura entre -18 e -20 graus Celsius. O projeto será apresentado a uma pequena cooperativa de carne suína que deseja entrar no mercado internacional. O engenheiro responsável pela elaboração desses projetos se encontra em dispensa médica. Então, o diretor de produção solicita que você faça um esboço inicial, que posteriormente será analisado pelo engenheiro. Assim, a empresa poderá antecipar algumas informações sobre a configuração do equipamento ao futuro cliente. O esboço deverá ser elaborado a partir do circuito com as tubulações frigoríficas, componentes principais e as localizações no sistema. Dessa forma, será reduzido o tempo de finalização do projeto pelo engenheiro mecânico. O setor de produção solicita que seja confeccionado um memorial descritivo com a denominação técnica dos componentes e qual a sua função. Ó, tá vendo? Ó, tem um circuito aqui também já arrumadinho aí, né? O circuito da câmara fria. Assim, você deverá elaborar um esboço do circuito frigorífico em concha, tubulações frigoríficas, localização correta dos componentes para a realização do ciclo de refrigeração e denominação técnica dos principais componentes e funções. Então, após a realização das duas aulas presenciais e de descrição do que foi realizado nas aulas, elabore um relatório técnico, né, com as informações pertinentes aos testes realizados. Utilize os termos técnicos na descrição dos testes e seu resultado. Então aí, pessoal, tá falando aqui um relatório com 5 páginas, acho que precisa ser mais que 3 páginas, já tá bom, não precisa ser mais do que isso. Então aí, pessoal, vai ser um relato de aula. Vocês já sabem como fazer, do que fazer, se o salteado já quiser se antecipar, sem problema nenhum, mas caso queiram esperar a aula presencial para poder realizar aí esse relatório, também fica a critério de vocês aí. Bom, pessoal, com relação às duas atividades aí, vocês têm alguma dúvida, questionamentos aí? Bom, então vamos lá, pessoal. Deixa eu iniciar aí o conteúdo do curso. Então, pessoal, da mesma forma que a gente utiliza é, o sistema comercial para fazer lá o estoque, aliás, se o comercial a gente utiliza para fazer o estoque, armazenamento de alimento, o industrial também, só que o industrial ele também é para processar, né? Já que a indústria é uma transformação de algo básico em algo valor agregado, então vamos supor aí um abate de carne ali, o que você vai fazer? Você vai do abate, né? Onde você vai fazer ali o abate, a retirada, né? E esse processo tem que ser feito com temperatura e umidade controlada, né? Que a gente chama aí dentro da indústria, que a gente chama aí na logística total a cadeia do frio, né? Então aqui na indústria vai além do estoque do armazenamento, né? Que aí já é o produto acabado, né? Então, por exemplo, o comercial não vai fazer o processamento em si. Então, esse processamento vai ser feito na indústria. Então, logo, tem que ser feito com temperatura controlada, por questão ali de contaminação, proliferação de micro-organismos e manter a qualidade, né, e a questão dos nutrientes do alimento, né. Estou colocando a carne, mas isso vale para qualquer alimento,
que se produz com temperatura e umidade controlada, né? Então, da mesma forma, eu tenho que ter essa noção, né, das reações químicas dos principais micro-organismos, né, que contaminam, né, estragam o alimento e também é nocivo à saúde humana, né? Vai continuar, né, pessoal, da mesma forma, né, é o ciclo de compressão a vapor, com os quatro componentes ali básicos, né? Então, ali compressor, condensador, válvula de expansão e evaporador, né? Onde eu tenho a fase de faço essa divisão aqui, na parte de cima eu tenho a parte de vapor e na parte de baixo tem a parte de líquido. E se eu dividir outro meio dos outros lados aqui, eu vou ter a parte de alta e a parte de baixa pressão, né? Não vou me ater muito aqui, né? Assim também falar do compressor, né? O compressor também é responsável por aspirar o fluido refrigerante, né? Como vapor, há uma pressão e uma temperatura, depois ele aumenta essa pressão e temperatura para fazer o processo da troca de calor, calcula do mesmo jeito, né? Então é a vazão em massa vezes o trabalho, e aqui as eficiências volumétrica e isentrópica, visto que no processo ideal, né, não tem perca, só que aqui a gente tem uma eficiência, então logo tem uma perca, isso tem que ser contabilizado na hora de ter a potência real, né? Então tem que ter essa compensação. E da mesma forma que a gente fez lá no comercial, volta para o industrial. Então vocês vão ver aqui, poxa, é um pouco de repeteco, sem dúvida. E a mesma coisa vale lá para o condensador e para o dispositivo de expansão, né? O condensador é onde a gente faz a troca de calor, né? Onde o calor que eu peguei lá do evaporador, fora o aumento de pressão, que também adiciona um pouco de calor ao fluido, precisa ser expulso, né, para o ambiente. Então a gente sabe que há entre quase 90% aí, por assim dizer, 90, 91% dessa troca de calor é feito pela mudança de estado, né? Então, onde eu vou condensar o meu fluido, ele vai passar de vapor para líquido. Essa essa parte aqui é porque como ele tá vindo do compressor superaquecido, eu preciso então desuperaquecer, ou seja, eu preciso diminuir esse fluido, preciso diminuir uma parte desse fluido antes dele ser passado, né, de fase, dele ser passar de vapor para líquido. E essa outra fração aqui é quando ele sai do condensador e eu preciso subresfriar, né? Eu preciso resfriar o tanto quanto possível esse líquido, né? Para que ele tenha uma melhor eficiência, uma maior troca de calor lá no evaporador. Então são as três, né? Esse de calor sensível para desuperaquecer e esse outro aqui para subresfriar, né? E o dispositivo de expansão também, né, pessoal? O dispositivo de expansão é para fazer o quê? O alívio de pressão, né? Então, é para reduzir a pressão, porque a gente sabe que pressão, fluido com pressão, eu vou ter velocidade, então meu fluido escoa mais rápido. Para ele não escoar muito rápido no evaporador, eu preciso aliviar a pressão desse fluido. Só que quando eu alivio a pressão desse fluido, o que vai acontecer? Um pouco desse fluido se evapora. Essa evaporação é normal, né? É da natureza do fluido, dependente de qual você esteja trabalhando, né? E esse dispositivo de expansão, ele também vai ser responsável pela dosagem da entrada de fluido. Então, ele pode, claro, hoje as válvulas de expansão, elas vão variar esse fluxo, né? Então, ele vai variar esse fluxo para tentar dosar a quantidade que entra no evaporador para que ele tenha a melhor eficiência de troca de calor, ou seja, consiga evaporar todo o conteúdo que esteja ali dentro do seu, né, dentro ali do aparelho. Então a gente utiliza ali controle de nível de separadores de líquido, que é instalado no circuito de modo a servir como recipiente em situações de flutuação de carga, né? E evitar a chegada de líquido no compressor. Então pode chegar um momento que essa variação ali pode ser que ali aí passe no evaporador e o evaporador ainda não consiga evaporar todo aquele conteúdo de líquido. Ou seja, vai ter uma pequena parcela que ainda pode passar pelo evaporador sem evaporar, sem se transformar em vapor.
Então, o que que eu vou ter? Risco. Risco desse líquido entrar lá no compressor e vir a danificá-lo, né? Então, eu preciso utilizar esse separador de líquido. E esse vapor aí que ele vai ser gerado, a gente chama de vapor de flash. Esse vapor é pela queda de pressão. Se ela for muito alta, eu vou ter uma maior quantidade desse chamado vapor de flash. E esse vapor de flash, pessoal, ele tem que ser minimizado, né? Até porque quanto mais vapor eu tiver lá, quanto mais vapor eu tiver, estado de vapor dentro do evaporador, é pior, porque eu não vou conseguir retirar muito calor desse vapor, né? Então eu preciso dele líquido para fazer a transformação, né, de calor latente. A gente sabe que a quantidade de calor latente é muito maior, assim, eu consigo retirar muito mais calor quando ele está se passando de fase do que de calor sensível. Calor sensível eu retiro muito pouco calor, né? Isso pode, né, tanto que é o que a gente vê, né, aqui no condensador. Então mesmo vale lá para o evaporador. Então, calor sensível eu retiro uma quantidade bem pequena. Então, eu tenho que evitar esse vapor de flash ser o mínimo possível. E esse vapor de flash também, ele não é de todo ruim. Eu posso utilizar ele depois para os sistemas de degelo também. Eu posso utilizar ele para um sistema de degelo, posso utilizar para alguma outra coisa dentro do próprio circuito para reaproveitar e também ter uma melhor eficiência, né, no meu COP. Bom, e o evaporador, o que ele vai gerar? Ele vai gerar o efeito frigorífico. Então, quando a gente tem a carga térmica, então quando a gente calcula a carga térmica, é justamente qual é o evaporador que a gente vai precisar, né, para retirar a quantidade de BTU por hora, quantidade de kJ por hora, ou quilowatt por hora, ou quilowatt, qualquer unidade que seja de tempo. E aqui, ó, é justamente, ó, a parte do evaporador. Então essa parte aqui, ó, é para superaquecer. Se lá no condensador a gente tem uma parcela de calor sensível que a gente dessuperaquece o vapor, nesse outro aqui a gente vai ter que superaquecer, né? Então é um calor sensível necessário para superaquecer o meu fluido refrigerante, para que ele não chegue líquido no compressor. Então aí, pessoal, o que a gente viu também, e aqui outra coisa que a gente viu, a gente também vê os sistemas de duplo estágio, né? Então, o sistema de duplo estágio permite a obtenção de duas temperaturas de evaporação. Então, é quando eu trabalho ou com temperaturas mais baixas, extremas mais baixas e intermediárias, né? Ou geralmente é o que? A temperatura de congelamento, que vai lá entre menos 10, menos 30 graus, e a temperatura de resfriamento ali que vai ter um pouco antes do 0 graus ali, 4 graus ali, que geralmente é o valor de resfriamento mais comumente usado, né? E para obter então essa compressão por estágios, né? Como é que eu vou fazer essa compressão por estágios? Eu vou usar um resfriador intermediário ou também chamado tanque de flash. Então ele vai operar nessa pressão intermediária e a principal função é resfriar o vapor superaquecido. Então nessa parte de baixo aqui vai ter o vapor superaquecido, que a gente chama de compressor booster ou estágio de baixa pressão. Então ele permite a redução do trabalho total de compressão e, consequentemente, eleva o desempenho do sistema. Então, de certa forma, esse resfriamento melhora a eficiência do próprio compressor. Então, ele, ao se resfriar, claro, ele vai levar a temperatura, a pressão, mas com menos temperatura, ou seja, ele vai abaixar, ele não vai aumentar tanto assim. Então, ele vai resfriar esse vapor superaquecido, para justamente gerar essa pressão intermediária aí. Então, aqui, ó, a gente vê essa redução do trabalho pela área 2, 3, 4, 5, né? Que está aqui, né? 2, 3, 4, 5, né? Ou por meio da diferença, né? Ou por meio da diferença das entalpias de B e de A aqui, né? Então, essa entalpia aqui, por exemplo, 2 por 5, né? Então, o que que faz aqui, né, pessoal? Aqui nada mais é do que fazer um ciclo, né? Então, vem aqui, ó. Vem o outro ciclo, né? Então, o ciclo aqui intermediário, o outro ciclo aqui, né? Então, acaba que vem aqui
Ao invés dele vir direto, ele vem aqui, né, resfria até virar um saturado de novo, e depois ele dá uma superaquecida e volta aqui, ó. Então aí gera essa entalpia, ó. E esse resfriador também permite a utilização de pressão intermediária, que é essa aqui do meio, ó, para produzir frio, para câmara de resfriamento ou estocagem de produtos resfriados. Então aqui você faz a câmara de resfriar. Essa aqui é de congelado, que é a temperatura mais para baixo. Por isso que eu tenho também outros estágios, porque aqui não dá para fazer um ciclo só extremado, até porque não tem compressor para isso. Então você tem que utilizar soluções de vários estágios, né? Bom, e também, pessoal, esses ciclos de compressão por estágio, a gente pode classificar em dois grandes grupos, o chamado expansão única e o outro expansão fracionada. O de expansão única, o fluido refrigerante que alimenta o separador de líquido da pressão mais baixa do ciclo, ele vai estar na pressão de condensação, mas passa por um processo de subresfriamento no interior do resfriador intermediário. Então, a primeira figura que a gente vai mostrar aqui, ó, vai ter um diagrama de expansão única operando a amônia com evaporadores inundados e alimentação de líquido por bomba, que é chamado de compressão por estágios com o vaso fechado. Então, lá são os túneis de congelamento, ó. Então, tem aquele compressor booster que faz o intermediário, né? Aí utiliza para a câmara de resfriamento, né? E o outro para a bomba aqui para túnel de congelamento. Então, utiliza uma câmara de resfriamento e outro para o túnel de congelamento ali, os condensadores, né? Então, aqui do 1 para o 2, comprime, ó, aí passa para a câmara de resfriamento aqui, ó, do 3 para o 4, onde vai para os condensadores. Aí depois passa aqui para a câmara de resfriamento, aí o sistema de bombeamento passa para o separador de líquido e vai para o túnel de congelamento. Então, onde eu tenho as duas, né? Eu tenho um intermediário, que é a câmara de resfriamento, e outro para o congelamento, onde eu faço, né, as temperaturas mais baixas. A gente tem também o sistema de expansão única, né, que é os Economize, vai ser a segunda figura, e utiliza alguns compressores parafuso, ou em túneis de congelamento, com compressores alternativos compound, né, que é a terceira figura. Então tá aí, ó, de duplo estágio com compressores helicoidais, parafuso em paralelo, que é o sistema Economize. O sistema aí, pessoal, tem então a câmara de congelados, vou ter um separador de líquido e um resfriador intermediário, né? Então vou ter um resfriador intermediário para ter uma temperatura intermediária, né? E esse aqui é o compound, né, que eles falam. Então tem lá uma câmara de estocagem para um túnel de congelamento, ó, por exemplo. Então eu vou ter para o túnel e também um resfriador intermediário aí. Bom, e a maioria desses compressores, pessoal, utiliza a compressão no estágio, já os compound vão usar dois pares de rotores. Essa compressão é dividida entre dois estágios, então, existindo entre cada estágio um processo de arrefecimento do gás que está sendo comprimido. Então, além da eficiência energética ser superior, a temperatura do gás de descarga inferior àquela que seria obtida, né, caso o compressor, então, realizasse a compressão no estágio, né. Bom, esses sistemas de expansão fracionado, pessoal, então a alimentação do separador de líquido de baixa pressão, ela vai ser utilizando o líquido saturado proveniente do resfriador intermediário. Então, eu vou utilizar o líquido, né, proveniente do resfriador intermediário. Ele também pode ser chamado de ciclo de compressão com vaso aberto, que tem grande utilização na indústria, por ter maior eficiência, né, daqueles que a gente viu anteriormente. Então aqui, ó, a gente tem um de expansão fracionada aí, né? Igual que a gente viu lá na primeira figura, né? E outra possibilidade também, pessoal, é na utilização de condensadores a água, normalmente trocadores de calor, né? Que ao invés de ser água-ar, perdão, ao invés de ser fluido-ar, é fluido-água, né? Então é um tipo casca e tubo, né? Então são dois tubos ali, né? Um tubo de água de refrigerante ali, né?
Só que aqui agora eu vou utilizar a torre de resfriamento, né? Que eu preciso resfriar essa água, né? Processo de condensação. Então aí agora vou ter um sistema fechado ali com água, trocando calor com fluido, e uma torre de resfriamento para condensar essa água, né? Para retirar o calor dessa água, né? Então eu vou ter dois resfriadores, né? Então vou ter ali um de resfriados, né? Evaporadores, ó. Aí tem uma antecâmara, geralmente as câmaras frigoríficas ali para fazer sala de preparo, câmara de resfriados e a câmara de estocagem. Então, de estocagem com o turno de congelamento. Então, tem várias, né, seções grandes, né? Então, sala para preparo, resfriado, câmara de estocagem, turno de congelamento. Para que isso? Porque a minha indústria eu preciso processar com frio, né? Então, eu preciso garantir que todo processo tenha temperatura e umidade controlada. Bom, então, pessoal, na torre de resfriamento, né, a água, uma parte dela pode se evaporar, né, porque geralmente o fluxo de água vem por cima e o ar vem por baixo, né, faz aquela contracorrente. Então, o ar vai pegar o calor que tem na água e também vai, vamos dizer assim, roubar um pouco desse teor né, da água ali. Logo, a gente perde massa de água. Então, essa água ela tem que ser devidamente tratada, né? Até porque a incrustação, minerais, né, que está contido na água ali pode dar problema no incrustação, né, geração de lodo e outros, né, obstruir, né, obstrução, também surgimento de trincas pelos pontos quentes ao longo dos tubos, né? Então, essa água tem que ser muito bem tratada. E o outro sistema que a gente tem, pessoal, é o sistema em cascata. Então, vai operar com dois fluidos refrigerantes em ciclos distintos, né? Um intercambiador de calor, parecido que a gente viu lá do comercial. Então, a gente tem um condensador do ciclo de baixa temperatura, né? E um evaporador do ciclo de alta temperatura. Então, eu consigo extremar essas temperaturas aí, né? Então, a temperatura mais baixa vai implicar até em pressões manométricas negativas. Então, para compensar isso, um dos fluidos tem que ter uma propriedade tal que, mesmo em baixíssima temperatura, as pressões de saturação ainda apresentam valores positivos. Aí eu tenho que trabalhar com um sistema pressurizado, no caso CO2, né? O CO2 ele é muito bom, porém é um sistema que tem que trabalhar sob pressão. Logo, né, você tem que trabalhar com espessura de tubulação, tem que ter controle, né, questão de controle de segurança ali, principalmente de pressão, porque o sistema de pressão está sujeito, né, à explosão, não tem jeito. O que está trabalhando sob pressão está sujeito à explosão. Logo, tem que tomar os devidos cuidados, né? E temperaturas muito extremas, né? Já visto que o CO2 trabalha em temperaturas ali que causa a chamada temperatura inversa, perdão, queimadura inversa, né? Se a temperatura extrema positiva causa queimadura, a negativa também, né? Então, o cuidado tem que se tomar aí nesse sistema. Então, nesse sistema a gente utiliza o CO2 e o R134, né, para produção de frio. Aí, no caso, a gente utiliza um terceiro aí, que é o glicol, que é um fluido intermediário, né? Então, você não tem um contato ali direto entre um e outro, né? Então, o glicol fica no meio entre esses dois fluidos refrigerantes. Bom, então o grupo de alta temperatura vai comprimir o R134A, que vai operar com temperatura de evaporação de -8 e de condensação de 45 graus. Ele vai ser utilizado para resfriar o glicol. Então ele resfria o glicol, né, no trocador de calor, onde ele obtém -4 graus por glicol, ou seja, ele baixa a temperatura do glicol para -4, onde ele vai ser usado para as câmaras de trocagem de produto resfriado e também para a climatização de algumas salas frias, né? Como eu falei, ambientes maiores vão exigir, né, sistemas maiores e mais robustos. E uma parte desse glicol ele vai ser usado no resfriamento para aí ele vira um condensador no CO2, que aí vai operar com -30 de evaporação e 0 de condensação.
né? E aí ele vai operar no ciclo de baixa temperatura, aí é sim para a câmara fria de estocagem para produtos congelados e também para os túneis de congelamento, né? Bom, aí pessoal, tá os diagramas pressão e entalpia, né? Então, só lembrando, né? Então aqui pessoal, a gente sempre vai. Aqui é o ponto crítico do meu fluido refrigerante, né? Onde praticamente coexiste ali os três, né? Líquido, vapor e um fluido, a gente chama de fluido denso, né? Quando está fora do ponto crítico. Então, desse ponto para a direita, em cima da linha, a gente tem o fluido no seu estado de vapor saturado, então cujo título é 1, ou seja, aqui quer dizer que é 100% do conteúdo é vapor, aqui é vapor saturado. Fora desse ponto aqui, então, para a esquerda, o meu fluido encontra-se como vapor superaquecido, que é onde ele é necessário principalmente para não ter líquido, né, para entrar nos compressores. A exceção que a gente faz é o compressor de parafuso. Aqui dentro dessa região onde ele está a mistura bifásica, então o meu fluido está com líquido e vapor. Então, líquido e vapor. Então, quanto mais para a direita ele está como teor de vapor e mais para a esquerda ele está como líquido. E então desse ponto aqui para a esquerda, em cima da linha, o meu líquido ele está como título zero, ou seja, ele não tem nenhum teor de vapor, ou seja, ele é um líquido saturado, então ele está totalmente líquido. Então, à medida que eu caminho mais para a direita, eu aumento a porcentagem de vapor. Então, esse título é em porcentagem de vapor. Então, ele não tem uma unidade, né? Quilojoule, quilograma, nem metro cúbico, nada disso. Que é o título. É relação massa-massa, não tem jeito, volume-volume. Então, é porcentagem. Daqui para cá, então, da fora aqui, a gente chama de líquido subresfriado ou líquido comprimido. Se vai falar esses dois conceitos também, está certo. Onde eu preciso, no caso aqui, ó, extrapolar a linha para cá para subresfriar. Quando ele entra no evaporador e tem uma temperatura muito baixa, que eu consigo fazer a troca mais, né? Consigo trocar mais calor, consigo absorver maior calor de um sistema ali, né? De uma área externa. Bom, aí os processos que a gente tem do ciclo aqui, claro, né? O ciclo ideal, né? Então, todo fabricante ele parte de um sistema ideal. Então, são os quatro pontos de interesse, onde eu vou ter as pressões e as entalpias relativas de cada um dos sistemas. Então, por exemplo, no ponto 1, ele é um vapor saturado, com pressão da linha de baixo. O ponto 3, ele é um líquido saturado na pressão de alta. O 2 é a saída do compressor superaquecido, na linha de alta pressão. E a linha 4 aqui é a saída do dispositivo de expansão, a mesma entalpia do ponto 3 e na linha de baixa pressão. Então, quando você tem dois pontos conhecidos, né, dois pontos não, quando você tem duas propriedades dos pontos, de cada um dos pontos, você consegue detectar os outros. Então, por exemplo, você acha a entalpia de cada um dos pontos e a partir da obtenção dessas entalpias, você acha o COP, né, que é o coeficiente de performance, né, de eficácia do meu sistema. Então, por exemplo, o processo de 1 para 2, que passa pelo compressor, né, idealmente ele é isentrópico, que ele é dado pela diferença. Aí a vazão em massa e a diferença de entalpia do ponto 2 do ponto 1. Do processo 2 para o 3, onde ele vai agora passar a pressão constante no condensador, a gente chama de potência calorífica, né? Então, de fato, é a diferença quando fala aí da a capacidade calorífica do condensador, é a vazão em massa e a diferença de entalpia do ponto 2 para o ponto 3. O ponto 3 do ponto 4 é quando se passa, né, a mesma entalpia, então, né, do dispositivo de expansão, processo isentálpico. E o processo 4.1
é justamente quando passa pelo evaporador, né? Aí a capacidade, a gente chama de potência frigorífica, né? Capacidade frigorífica do meu sistema. Aí é dado pela vazão de massa, né? Vezes as diferenças de entalpia do ponto 1 para o ponto 4. Então, tudo isso é ideal. Então, o meu fabricante, toda vez que fabrica qualquer que seja, geladeira, ar-condicionado, uma câmara frigorífica de pequeno ou grande porte, ele vai partir desses pontos aqui, conhecendo seu compressor, né, e seu fluido de trabalho. Certo, pessoal? Depois eu vou falar aí dos desvios do ciclo real. Era isso que eu queria falar com vocês aí hoje. Alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Certo, Eduardo, Thiago, Almir, Josué, Walter. Bom, pessoal, Tá tranquilo, professor. Boa noite. Boa noite a opa, todos. então Tá beleza, tranquilo. pessoal. Tá, Aqui eu falei, pessoal, a tá gente não vai legal. não vai desviar muito do assunto, a gente vai ver só algumas coisas a mais aí, né, que é aplicado para o industrial. Vocês vão ver a diferença mesmo um pouco ali nas aulas presenciais. Bom, pessoal, então é isso aí, vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então algum dúvida e questionamento, só me procurar. Desejar então a todos aí uma boa noite e aí, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite, professor. Até a próxima aula aí, se Deus Falou. quiser.